Fala, meu povo, tranquilinho, beleza? Estamos de volta aí, segundo vídeo sobre a Lei 8.429. Dessa vez nós vamos estabelecer quem são aqueles caras que cometem o ato de improbidade e contra quem esse ato pode ser cometido. Eu gosto sempre de trabalhar assim, não fica desesperado em já identificar o que é improbidade. Primeiro você tem que montar todo o esquema, para depois você entrar no ato de improbidade em si. A própria lei faz isso, não à toa nós também o faremos. Então, por favor, tá? Não fica desesperado. Calma, atos de improbidade a gente fala um pouquinho mais para frente. Estamos quase chegando lá já. Mas, a princípio, eu tenho que te mostrar como funciona essa situação de sujeitos. Aqui você tem artigos 1º, 2º e 3º da Lei 8.429 para trabalhar. Tudo começa dizendo para você que o ato de improbidade administrativa deverá e só ocorrerá se for cometido por agentes públicos. Ele vai determinar para você que reputa-se como agente público toda aquela pessoa que cometa um ato que haja em nome da administração pública, seja de forma eventual, transitória, né? Seja de uma forma constante, seja remunerado, não importa, com vínculo, por contratação, por designação, não me interessa. Então, quando ele fala em agente público, ele fala naquele clássico agente público da doutrina, que ele vai trazer para você agente público dividido em 5 grandes pessoas. Os agentes administrativos, que é composto por servidor público, aquele cara que fez concurso público para uma instituição que seja regida por um estatuto. Administração pública direta e administração pública indireta, autárquica e fundacional. Beleza? Então o cara fez concurso público, está lá, é estatutário, aquele servidor estatutário que a gente gosta de chamar, nós vamos chamar de servidor público. Aqui dentro também tem um empregado público, que é aquele cara que também fez concurso público, porém, esse cara se enquadra na condição de seletista. Sociedade de economia mista, empresas públicas em geral. Tranquilo? Então, servidor público estatutário, empregado público seletista. Então, uma piadinha com a palavra empregado, né? Que empregado normalmente é instituição privada, empregado, empregador. Então, a gente traz isso para o público. E você tem os temporários. A contratação temporária é prevista no artigo 37 da Constituição Federal, que estabelece aquelas condições de necessidade, urgência, né? E excepcional interesse público, contrata-se através de um processo seletivo simplificado, blá, 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 blá. Esse cara também será um agente administrativo, porque ele exerce a atividade em nome da administração pública, é ele que faz a administração andar. Existem os agentes políticos, que são aqueles caras que possuem suas atribuições previstas pela própria Constituição Federal, tá? E que normalmente eles são eleitos para a sua condição. Eles estão previstos ali, na sua grande maioria, eleitos. Não que sejam todos, mas a sua grande maioria de funcionalidade está eleito. Você vai ter aí juízes de direito, você vai ter os agentes políticos em geral que a gente conhece como os vereadores, deputados e por aí vai, presidente da República, né, e esses cornos, juiz de paz e aí vai por diante. Tranquilo? Você tem os agentes honoríficos. Esse cara aqui explica o ponto em que a gente fala que agente público é aquele cara que mesmo que atue sem remuneração. Lembre-se, o artigo 4º da Lei 8.112 fala que não é permitida, é vedada a prestação de serviço gratuito à administração pública, salvo casos previstos em lei. Agentes honoríficos. Por que é honorífico? Porque o cara tem a honra de agir em nome da administração. São os jurados do tribunal de júri, são aqueles convocados a participar, que vida mansa, né, das eleições. Se você já foi, você sabe como é, eu fui 4 vezes, é maravilhoso, você se sente pessoa mais importante do mundo. Põe na cabeça, não estou recebendo nada, só aquele valezinho, refeição lá que a gente trocava por cerveja. Desculpa, que você trocava, né, para poder almoçar. Então, aquele trabalho que você exerceu de grátis, durante o período em que você estava à disposição, você era um agente público e você podia ter cometido um ato de improbidade. Estamos aí próximo das eleições de 2016, pode ser que você seja convocado, Deus te abençoe, e você será um agente público durante aquela atividade. Tranquilo? Tem os agentes credenciados, que são aquelas pessoas instituídas pelo governo, instituídas pelo Brasil, como representantes credenciados a agir em nome da entidade. Aí eu posso falar da União, do Estado, não me importa. Eu posso credenciar um em nome de um Estado, em nome do município, isso não me importa. Eu gosto de usar muito como exemplo nosso querido Pelé, grande Pelé. Quando o Brasil estava tentando, né, conquistar e depois acabou conseguindo o direito de sediar a Copa 2014, que foi aquela coisa linda que nós vimos, né? O Brasil demonstrou sua total qualidade futebolística dos últimos anos.
E você tinha o Pelé como um grande agente, representante do interesse do Brasil, teve o Romário, teve o Ronaldo, e esses caras credenciados, claro, não é de graça, que eles não são trouxas, né? Mas esses caras, eles agem em nome da administração. Podia cometer improbidade também. E eu tenho os agentes delegados. Lá em serviços públicos, você estuda os delegatários. A administração pública também, na composição indireta, direta, descentralização, você vê os delegados. Delegados são aquelas entidades particulares ou consórcios de pessoas jurídicas ou até uma pessoa física que agem em nome da administração pública, atuando, produzindo algo em nome da administração, possuindo um vínculo contratual, mesmo que miserável, com ela. Então percebe? Todo mundo que se enquadra como agente público, vou repetir esse ponto, seja de forma definitiva, né, efetiva ou de forma transitória, eventual, seja remunerado, seja não remunerado, no ponto de atuação, o que você faz pode te colocar num ato de improbidade, pode te gerar um processo de improbidade. Claro, se você é um agente honorífico e você não é servidor público, não tem situação nenhuma com a administração, você não vai ter perda da sua função pública porque não tem o que perder, mas você vai ter suspensão. Então aplica essas penalidades cabíveis a cada uma das condições. Porém, tem um detalhe. Pode particular cometer ato de improbidade? Resposta, não. Não quando ele estiver sozinho. Coloquei para você aqui o particular. O particular pode estar no âmbito ativo, sim, a partir do momento que ele tenha um conluio, uma participação a um agente público. Presta atenção. Questão de prova nenhuma que afirme a você que particular comete ato de improbidade estará certa. O particular pode cometer ato de improbidade. Não pode. Ele não comete. O que pode acontecer é o servidor, o agente público cometer ato de improbidade e o particular está junto. E por conta dessa participação dele, ele responde por improbidade no que couber nas penalidades. Então atenção para esse detalhe. Particular sozinho nunca, mas o particular que induz o agente público a cometer ato de improbidade. 2, concorre, faz junto, não é concorrer de ser contra, é concorrer de estar junto, né? E 3, se beneficia da atuação. Dá uns exemplos para você. Imagina que você começa a conversar com o teu vizinho trabalha na administração pública, né? Ele é tesoureiro da prefeitura, aí você começa a botar pilha nele assim, pô, cara, tu vê aí o prefeito desviando grana pra cacete, você vê os vereadores desviando maior dinheiro, você com a tua casa lá aos pedaços, nem uma reformazinha rola, deixa de ser trouxa, cara. Aproveita a oportunidade, tiver lá um momento, dá uma desviada, pega um dinheirinho, põe no bolso. Você não tá induzindo um cara? Então você vai cometer ato de improbidade junto com ele. Ah, professor, mas poxa, que sacanagem é o cacete, fica na tua, né? Não se mede na vida do cara. Concorrer. Pô, amigão, você que é tesoureiro, você deve ter acesso lá. Vamos junto. Vamos pegar um dia, pega a chave da tesouraria, você sabe a senha, sabe os esquemas de câmera. Vamos junto, comete junto. Improbidade, ele vai trazer, o agente público traz o particular à vida da improbidade também. E se beneficia. Imagina que esse tesoureiro, você nem conversou com ele. Ele aparece na tua casa do nada de madrugada, esbaforido, desesperado. Pô, cara, pelo amor de Deus, segura essa bolsa aqui. Aí quando tu abre a bolsa, tem 50 mil reais lá dentro. Eu adoro falar em 50 mil, toda aula minha fala 50 mil. Um dia eu vou conseguir 50 mil. Tem 50 mil reais. Aí tu fala, porra, tá doido, meu irmão? Some com isso daqui. Não, guarda pra mim, cara. Guarda que eu te deixo 5 mil. Se beneficiou? Se deu bem na história? Então você também está cometendo ato de improbidade. Tá tranquilo? Então o particular sozinho não comete improbidade, mas o particular pode sim, tranquilamente, atingir a improbidade por estar agindo junto com o agente público. O que o artigo 19 da Lei 8429 traz é um crime cometido por particular. O particular não comete improbidade, mas comete um crime previsto pela própria lei sozinho. Aqui que está um ponto interessante. A lei no artigo 19 diz que, quando um particular representa contra um agente público por suposta improbidade, sabendo que ele é inocente, por exemplo, ele sabe que você ganhou na loteria, saiu comprando carro e tal, mas só por inveja, ele foi lá e denunciou você, representou contra você, olha, o cara tá ganhando aí 5, 4 mil por mês, 8 mil por mês, e em 2 meses comprou uma mansão. Mas ele sabe que você é inocente. Só que você esqueceu de atualizar. Você lembra que você tem que atualizar, né? Qualquer mudança substancial na tua renda tem que ser avisada para a administração. E se você não sabe, agora você sabe. Lembra de declaração de bens e patrimônios, que você faz logo na posse. Atualização anual e mudança substancial tem que ser avisado. Você ficou tão feliz, cara, que você nem lembrou. Aí o cara falar de invejinha, filho da Pex, chegou, vou ferrar esse cara. Te denunciou. Entenda que o artigo 19 diz que, sabendo que o servidor é inocente, eu sei que você é inocente, fui lá e representei contra, estou cometendo um crime. E o próprio artigo 19 traz a penalidade aplicável, beleza? O ponto interessante para você se ligar é o seguinte, o particular ele não comete improbidade, mas ele pode cometer crime por conta da lei de improbidade.
Repito, quando ele denuncia uma atividade supostamente de improbidade administrativa, mesmo sabendo que o denunciado é inocente. Agora, se ele denunciou para proteger os cofres públicos, mas ele não sabe da sua inocência, ele só achou estranho, ele não está fazendo mais do que a função dele de verificação e fiscalização. Tranquilo? Tá. Tem os sujeitos ativos. Só cometem improbidade agente público e particular misturado com o agente. Sozinho, particular só pode cometer um crime previsto pela lei. Mas contra quem? Quem é o sujeito passivo? Quem é que sofre atos de improbidade? Primeiro, a administração pública em geral, que é óbvio, né? Direta, indireta, não me importa. Qualquer ente da administração pública pode sofrer um ato de improbidade. Só que se você pegar o artigo 1º, isso é o parágrafo único, e dar uma lida, é bem capaz de, se você não é muito ligado no direito, porque a redação é muito escrota, ficar um pouco perdido. Então eu vou tentar facilitar a tua vida. Porque ele fala assim no artigo 1º caput: qualquer empresa, qualquer entidade para a qual a administração pública concorra, participe com pelo menos 50%, com mais, melhor dizendo, de 50%, né, da sua receita anual, do seu patrimônio anual, ele pode sofrer improbidade. Então, a administração pública tem um contrato contigo, você ganha R$1 milhão por ano, desse 1.800.000 vem de contratos com a administração. Então, a administração pública é responsável por mais de 50% da sua receita anual. E o parágrafo único diz que também é aplicável contra empresas no qual a subvenção, o convênio, o dinheiro dado pela administração atinja menos de 50% da receita anual do patrimônio. Aí o cara desavisado lê e fala assim: porra, então por que não colocou logo qualquer empresa que receba 1 centavo da administração? Mais de 50, menos de 50, e ainda ficou faltando 50%, né? Bom, entende-se 50 para cima, né? Pelo amor de Deus, mas ainda ficou faltando 50. Ele falou mais e menos, não falou 50. Se bem que aquele que tem a participação de 50 certinho da administração, belo contador que você tem. Mas olha só, o que essa lei faz de legal? Ela diz que no caso das empresas receberem mais de 50, como é muito dinheiro da administração pública na receita dela, qualquer penalidade é aplicável contra a pessoa que cometeu o ato de improbidade. Então, aquela empresa que receba mais de 50% de dinheiro público, que sofreu um atentado de improbidade, o cara que cometeu o ato de improbidade vai responder por todas as penalidades possíveis. Todas aquelas que a gente falou no vídeo anterior e todas aquelas que falaremos nos vídeos futuros. Agora, se por acaso a participação da administração for de menos de 50%, o tipo de penalização limita-se apenas às sanções de caráter patrimonial. Essa é a diferença. No caso de você cometer um ato de improbidade contra uma empresa que a participação é menor de 50%, o que vai acontecer é, você, ímprobo, vai responder por sanções patrimoniais, indisponibilização de bens, multa, ressarcimento ao erário com dano comprovado. Então, perda de função não rola, porque não é patrimônio, suspensão de direito político, não rola, porque não é patrimônio. Deu para sacar a jogada? Então, às vezes o cara olha o artigo 1º, lê caput, parágrafo único, se mata, né? Então, eu até brinco no presencial com meus alunos, aqui é que vale o investimento do seu curso. Aqui que você percebe, nossa, valeu a pena pagar, só por causa disso, né? Vai pra merda. Mas você não precisa gravar o artigo 1º. Ah, mas tem que ver subvenção, convênio, porra, meu irmão. Se recebe mais de 50%, qualquer penalidade. Se recebe menos, patrimonial. É isso que a sua banca vai te cobrar. Só isso. Não tem que ficar memorizando frase, é memorizar isso aqui. É guardar isso aqui, é entender isso daqui que você mata. Memorizar não, que você sabe que eu odeio essa palavra. Memorizar o cacete, entenda. Tamo junto? Então fechamos aí a sujeição, pessoas que podem cometer e contra quem se comete ato de improbidade. Tá tranquilo? Próximo vídeo a gente fala sobre legitimidade de propositura de ação e o chamado direito de representação, como que eles se confrontam. Valeu? Então, até o próximo.